Bom, está começando a gravação. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné. Boa noite, Viviane. Estamos aqui começando a aula deste curso de grego clássico e koiné no nível avançado, no grego 5. Estamos aqui com os alunos Eduína Vieira, Gabriel Caroba e Viviane Cordeiro. Aí eu tô aqui dando uma olhada num exercício do método Atenazi, no capítulo 23 Gama. Então ele dizia para poder traduzir um par de frases do grego para o português, do português para o grego e falar qual era o ponto gramático, qual era o padrão gramatical dessa frase. Então aqui tinha a primeira frase, né? Roangel. Sim, a Eduína tá brincando com a Viviane porque eu disse assim, a Viviane vai chegar daqui a pouco. E a Viviane chegou. Bom, aí é que continuando aqui, Roangelos efetus presbes ede afficestai estas pylas, que a tradução ficaria alguma coisa como: o mensageiro disse que os embaixadores já haviam chegado às portas. E a frase em português era: o idoso disse que o jovem já tinha voltado para casa, que em grego ficava alguma coisa como Rogero nefe toneania nede oikade epaneltein. Sendo que o jovem, né, podia ser, no inglês tinha boy, então podia ser tonpaida em vez de toneania. E o padrão gramatical é um discurso indireto com infinitivo, com um sujeito diferente, né? O sujeito da oração principal é diferente da oração subordinada, né? Do discurso indireto. O verbo declarativo tem um verbo declarativo, né? Um verbo de dizer. A gente chama isso em português de verbo discende, verbo de dizer. Vocês sabiam? A gente tem, né, essa nomenclatura que a gente usa. A gente não discende em latim, descende. Aí como a Viviane escreveu, com SC. Aí rege uma oração em que o sujeito vai para o caso acusativo. Tus presbes e toneania, né, nas frases, ou na frase que a Eduína fez no exercício dela, tonpaida. E o verbo principal fica no infinitivo, afficestai e epaneutein, né, nas duas frases aqui. Haviam chegado, né, e tinha voltado, né. Aí aqui descendo aqui para o segundo par de frases, a gente tinha Roineaniai nomidzusin autoi tus polemios raidios nikesen, que tradução ficaria alguma coisa como os jovens. Aqui tem um errozinho de digitação. Não, na verdade isso aqui foi erro meu da inteligência artificial. Mandou ver, botou aqui os jovens. Aqui, olha, pronto, a gente já pode falar mal da inteligência artificial aqui, já encontramos um erro. Os jovens julgam que eles mesmos vencerão facilmente os inimigos. Português, né? Nós consideramos que nós mesmos facilmente tomaremos a cidade. Aí em grego isso aí ficaria nomidzomen, autoi, tenpolin, raidios, hairesen ou lepsestai, porque aqui é o hairo e aqui é com lambano. Os dois dá para dizer assim, tomar a cidade, né?
Aí é que o padrão gramatical é discurso indireto com coincidência de sujeito, a atração do sujeito. Quando o sujeito se realiza a ação, o que realiza a ação do infinitivo é o mesmo que o sujeito do verbo principal. O grego não usa o acusativo. O pronome enfático de identidade autoi permanece no nominativo por atração. Então aqui é como se não tem esse homem aqui, né? Que está no plural, né? É a primeira pessoa do plural, né? É como então ele está na primeira pessoa do plural, aí ele faz com que o autoi aqui fique no nominativo plural. Aí aqui o autoi não significa eles, significa alguma coisa como nós mesmos, né? Nós mesmos. Então, nós consideramos que nós mesmos, a gente poderia dizer nós próprios, se bem que aqui ele colocou identidade, né? Foi estranho aqui, tá? O estranho é que ele disse enfático de identidade. Ou é enfático ou é de identidade. Vocês estão entendendo? Então eu achei meio estranho essa classificação aqui. Porque o autor pode ser de identidade, pode ser de enfático, né? Aqui eu acho que ele está mais para enfático e não de identidade. Então vou tirar aqui de identidade aqui, corrigindo aqui a inteligência artificial. Então tá aqui, ó, pronome enfático autor. Tudo bem? Tá dando para entender? E aí, ó, daria pra gente mudar, né? Porque o problema é porque quando ele é assim de identidade, ele tenta tirar uma ambiguidade, né? E aqui não tem nenhuma ambiguidade. Aqui ele tá só enfatizando, né? Assim, que tem que é o mesmo sujeito, né? Assim, ele próprio, né? Colocando aqui alguma coisa aqui para tapar um buraco aqui. Continuando aqui. Mas em grego é muito difícil de diferenciar porque quando ele é de identidade, ele tem que ter teria que ter um roi bem aqui, tá entendendo? Para chamar de identidade. Teria que ser roi autoi. E não tem roi autoi. Então não dá para chamar de identidade, é de ênfase. Aí aqui, continuando aqui. O par 3. No grego, roi paides, eipon, hot ou hos, ton patera, entei agorai, eidon. Aí aqui, os meninos, a tradução, os meninos disseram que viram o pai na ágora, no mercado. O par em português, os estrangeiros disseram que eles tinham encontrado o dinheiro. Tá dando para ver? Eu diminui um pouquinho o zoom aqui. Zoom não, é a fonte. Aí aqui é tradução para o grego. Hoixenoi eipon hot hos toargion heuron, né? Aí aqui o toargion tá como dinheiro, né? Agora esse heuron ele não está no infinitivo, né? É auristo.
É aoristo. E esse Não, eidon, ele é auristo. eidon aqui também está no aoristo, né? Aí o A questão é só porque aqui no português estava assim, tinham encontrado, né? Mas ele acabou ficando melhor, seguindo o exemplo aqui do de cima, ele botou no aoristo, né? Então botou aqui o padrão gramatical. Deixa eu ver aqui. Discurso indireto com a conjunção rot ou ros, em vez de usar o infinitivo, o verbo eipon, disseram, introduz a oração subordinada por meio das conjunções rot ou ros, equivalente ao nosso que. Ao nosso que, assim, ao nosso que conjunção integrante, porque nós temos vários ques, vocês sabem, né? Esse que aqui é o que conjunção integrante. Aí continuando aqui. O verbo de oração mantém o seu modo indicativo original. Então, eidon, heuron. Então, tem um livro que eu tenho que é sobre o grego do Novo Testamento, que ele explica isso aqui dizendo que você podia. Isso. Que você aqui podia substituir isso aqui por dois pontos. Vocês estão entendendo? E que funcionava. Vocês estão entendendo? Porque essa parte aqui, na passagem do grego do discurso direto para o discurso indireto, não muda. O que vem depois do rot e do ros não muda, né? Do discurso direto para o discurso indireto. O verbo aqui continua no infinitivo. No infinitivo não, no indicativo, né? Não vai para o infinitivo. Aí continuando aqui, o par 4. Boa noite, Sara. Hororrimas polar kaikaka pascontas. Vejo que vós estáis sofrendo muitas coisas ruins. Aí o par português, vemos que eles estão enganados. Então no grego ficaria horomen autus hamartanontas ou pseudomenos. Aí aqui o hamartanontas é de hamartano, né? De errar, pecar, né? E pseudomenos seria o voz passiva, né, de enganar, de pseudomai, pseudos, ela de ser enganado, né, ser contado mentiras, né. Tá dando para entender? Então aqui esse aqui seria um errar. E esse aqui seria o ser enganado mesmo, né? Eu acho que esse aqui até seria melhor. Porque esse aqui eu acho que pressupõe ação, né? Mas e esse aqui é mais uma coisa mais passiva, né? Aí aqui, participio predicativo com verbos de percepção física, né? Oral é uma percepção, né? Física, né? Vemos verbos que indicam ver, ouvir ou sentir não costumam usar o infinitivo para o discurso indireto, mas sim um particípio que concorda em gênero e caso, número e caso com o objeto em acusativo. Rimas, pascontas, autus, hamartanontas ou pseudomenos.
Aqui no caso o autus está no acusativo, ele é como se fosse o sujeito do particípio, né? E ele está no acusativo também, né? Acusativo é acusativo, é diferente, né? Daquele com infinitivo, né? Aqui a gente pode traduzir como eles. Então vemos eles enganados, sendo enganados. Ou vemos que eles estão enganados, aqui como ele propôs aqui, né? Aí os 5 aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode falar, viu, gente? Como é que tá, Sara? Tudo bem? Não, professor, esse exercício aí era mais só para, no caso, a gente traduzir e tem cinco, como se diz, cinco casos que podem caber, né? Cinco tipos de verbos que podem ser introduzidos na oração, a gente diz qual é, né? Mas eu Isso. estou com muita dúvida nessa próxima, na parte 6 Na da 6. parte gramatical 6. Eu estava estudando e eu não entendi. Então a gente pode parar, dar uma pausa aqui, né? Eu já compartilhei esse arquivo aqui com vocês, depois vocês olham, tá bom? Tá lá no coisa, né? Esse aqui a gente já viu também. Tá no Classroom já. Eu editei aqui, aí deve ficar editado lá para vocês. Eu espero. Se não ficar editado, aí vocês me avisam, tá bom? Vamos lá pro 6. A gente já tinha visto isso aqui, né? Olha, pronomes relativos e seus antecedentes, alguns casos especiais. Caso A, atração do pronome relativo para o caso do seu antecedente. Então aqui a frase era Tom periclea enorgei eikon kai ekeinon hon pareisnese proteron ememnento uden aitionte enomizon auton einai panton hon epaxcon. Então eles estavam zangados. Ah, tá na estrada, né? Né, Sara? Aí, eles estavam zangados com Péricles e não lembraram nenhuma das coisas que aí esse Ron ele tá assim, o antecedente dele seria, né, Ekeino, né? Eles, né, aqueles, né? Aí nada, aí o Den tá lá na frente, nada ememnento, lembraram, né? Das coisas aí das coisas que ele tinha anterior, assim, prótero anteriormente paresnesse. Aí aqui o interessante é que é como se ele fizesse referência a duas coisas. Ele fizesse referência ao Ekeinon e fizesse referência, né, ao Paresnesse. Então aqui, como se fosse assim, aqui não porque aqui vocês estão vendo aqui não tem esse das coisas. Vocês percebem que não tem o das coisas? Tem assim nenhuma, né? Nenhuma. Nada, né? Aí
esse Ron aqui, ele pega, né, o ekeinon, e o ekeinon, por algum motivo, tá no genitivo plural, né? E aí o Ron, ele poderia estar aqui, né, no acusativo plural, né? Fazendo assim, tipo, eles não lembraram, acho que Rus, né? Não, o EK não pode ser partitivo. O EK não pode ser partitivo. Agora o ROM, ele está concordando com o EK. Então ele não está assim no. Então você acha que poderia estar assim pegando assim, tipo, aqueles dentre eles que. Seria uma coisa assim? Aí, outra coisa, tem também o Panton. Tem o Panton, né? Que é por tudo que eles estavam sofrendo. Epascon. Então, culpado, eles achavam, consideravam, né? Ele ser de todas aqui dá pra gente dizer de todas as coisas, né? Aí que ele estava sofrendo. Aí aqui a gente pode dizer que está de todas as coisas, a gente pode dizer assim que estaria assim de alguma forma, né, se ligando, culpado de todas as coisas, né? Aí de que eles estavam sofrendo, né? Aqui esse é mais fácil de entender do que aquele ali, porque esse genitivo aqui eu acho mais assim complicadinho. Porque o Panton aqui parece estar restringindo o Aithion, né? Assim, tipo, ele é culpado de tudo. Fazendo uma referência, né? Dizendo assim, olha, ele é culpado de tudo. Aí aqui o Ron estaria aqui sendo atraído porque está do lado. Então aqui ele diz alguma coisa assim. Nessa sentença, o pronome relativo, o qual normalmente estaria no caso acusativo, foi atraído para o caso do seu antecedente, ekeinon e panton, respectivamente. Tal atração para o caso do antecedente ocorre quando o pronome relativo normalmente estaria no caso acusativo e seu antecedente está no caso genitivo ou dativo. A atração é opcional. Então não é assim, é obrigatório. Antecedente incorporado em uma oração relativa. Algumas vezes o antecedente não precede o pronome relativo, mas é incorporado em uma oração relativa, como o estrategos, eporeu eto, syn rei eke dinamei, syn dinamei rei Eike. O general estava marchando com sua força militares que ele tinha. Aí aqui você tem duas opções. Oi, Viviane. Só para ver se eu entendi o que essa sentença quer dizer, né? Porque ele está dizendo que no caso aí não era para ter com, era para ter Rus, que estaria no acusativo. Mas não está no acusativo, porque a palavra que está perto dele está no genitivo, então ele vai ficar no genitivo, porque a palavra que está próximo dele está no genitivo. Se esse pronome relativo tivesse em outro lugar da frase, aí ele ficaria no acusativo. Porque ele está se referindo a Pérez. Pérez está no acusativo. Então ele deveria estar no acusativo. Mas como a palavra que está perto dele está no genitivo, o pronome relativo foi para o genitivo.
Sim, É mas isso? não é obrigatório. Ele foi atraído, foi uma atração, entende? Foi meio que fugiu a uma lógica. Se a gente fosse, porque ele aqui, o pronome aqui, ele um objeto direto, tá entendendo? A função do pronome aqui é ser um objeto direto do verbo memneton. Ele é ele funciona como se fosse o, o sujeito, o objeto desse verbo aqui, né? Mas o problema é porque o ekeinon, o ekeinon é o antecedente dele, né? Ele está ele tá fazendo referência a Ekeinon e não a Péricles, né? A Edwina está chamando a atenção aqui. O e o que eu acho assim complicado é assim, aqui é porque o Ekeinon está no genitivo. Aqui é difícil de entender. Aqui é mais fácil de entender. A gente acha que o EQI não seja de partitivo, né? Tipo, para poder dizer que era uma parte da população e não toda a população. Que tinha. A Eduína está dizendo o quê? As coisas ditas. Então você acha que é um partitivo das coisas ditas e não da população. Vamos pensar um pouco sobre isso, mas no momento eu não consigo dar essa resposta. Mas assim, o que eu posso explicar é isso. Por que é que está tendo uma atração? Porque eles estão um do lado do outro. Esse aqui está no caso genitivo, esse aqui poderia estar no caso acusativo, mas fica no caso genitivo porque está sendo atraído por ele. Agora, por que esse aqui está no genitivo é que eu não sei dizer. Eu acho mais fácil dizer por que o Panton está no genitivo. Ele está restringindo, né, o aitinho. Ele é culpado. Culpado de quê? De tudo. E aí e aqui o Ron, em vez de estar no acusativo, está no genitivo por tá do lado do Panton e ser atraído, né? E a atração, a gente vê em português a atração, né? Por exemplo, quando o sujeito não está no começo. Tá entendendo? Quando o sujeito está no final da oração. E aí a gente acaba botando o sujeito no singular. Tipo, a gente diz assim, sujeito não, verbo. Tipo, tipo assim, vamos dizer assim, dentre as fantásticas maravilhas do mundo, é, como as pirâmides, o Cristo Redentor, né, e entre outras. Fico estupefato, alguma coisa assim. Eu não consegui dar um exemplo bom, mas é assim, quando você inverte assim uma oração
faz assim ela ficar muito longa, às vezes o verbo fica no singular, porque você concorda só com a última coisa que você disse, em vez de concordar com tudo que foi dito antes. Depois eu trago mais exemplos amanhã, se eu puder. Aí aqui o deixa eu tentar ver aqui esse outro exemplo aqui só para mostrar para vocês o então aqui, olha, nessa frase aqui, olha, com que é, com melhor, com a força, com uma força, né, com a força que tinha. Literalmente é isso, com força que tinha. Força aqui no sentido de militares. Aí você poderia colocar aqui hen e rei. E aqui tá com acento errado. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Não é esse. É esse. Hen ou é rei? Oi, na verdade, deixa eu ajeitar aqui. Não era isso. Era esse. Não. Era esse. Esse. Não. Esse. Pronto, acertei. Esse aqui, o hen, esse aqui tá no acusativo. Esse rei tá no dativo. Aí agora, esse diname está assim no dativo, porque o sim pede o dativo. Essa aqui é mais fácil de explicar. O sim, essa preposição, que seria o com aqui, pede o dativo. Com diname. Diname aqui está no dativo. Tá dando para entender? Aí o referente do que aqui, do pronome relativo, é o diname. Aí aqui aí em vez de ficar no acusativo, porque aqui alguma coisa que é tida, ele tem alguma coisa. Tá entendendo? Aqui a função dele dentro dessa oração aqui é ser objeto. Mas ele, como o antecedente dele estava no dativo, sendo um complemento dessa preposição, ele fica no dativo também. Mas é por atração, então não é opcional, não é obrigatório. Tem as duas opções. Essa aqui eu acho que ficou mais claro, não? Aí aqui omissão de antecedente. Quando o antecedente é um pronome demonstrativo, ele é frequentemente omitido e uma atração ocupa seu lugar, como epainó se epitutois ha rois leges. Eu te louvo por essas coisas que tu dizes. Então aqui, no caso aqui, o ha tá seria o dativo não, acusativo plural, né?
E o hos seria dativo plural, né? Aí aqui ele fala, o antecedente seria omitido usualmente como se segue. Epainó se efos leges. Eu te louvo pelo que dizes. Aí aqui no lugar de tutois, né? Ele não colocou tutois, mas marcou assim o caso, né? Pela atração no pronome relativo. Tá dando para entender essa aqui? Essa aqui para mim tá fácil. Aquela primeira que a frase tá difícil de analisar. Mas os outros exemplos aqui tá dando para entender. Aqui porque aqui tem aqui é um caso fica claro que aqui é a preposição que faz com que essa palavra vá para o dativo e o pronome relativo por atração fique no dativo. E aqui também é uma preposição, né? Epi, que faz com que o antecedente fique no dativo e por atração o pronome relativo possa ficar no dativo. Mas ali naquele caso ali, o primeiro caso eu tô achando assim meio difícil de explicar. Mas depois eu dou uma pesquisada aqui e falo alguma coisa para vocês amanhã. Aí, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Sim, deixa eu ver aqui essa. Aí aqui dizia na 23Y, leia alto e traduza. Para cada pronome relativo, dê a forma na qual ele estaria se não houvesse atração com o antecedente. E dê, onde for aplicável, o pronome demonstrativo antecedente que foi omitido. Aí diz assim, 1.5, página 119. 1.5, página 119. Isso é o Y, né? Ele na terceira edição ele não fala de 1.5.119 não. Certo. Aí aqui são 5, né? Aí aqui, deixa eu ver aqui como é que a inteligência artificial fez. Vocês estão conseguindo ler? Aqui eu mandei ela colocar porque aqui dizia leia em voz alta. Aí ela transliterou. Aqui, deixa eu ver aqui. Para quem tem aprendendo grego, esses assuntos estão nas seções 216 até 219, é isso? Bom. Talvez a gente dê uma olhada depois. Então aqui, me pisteuomen, tois presbesin, rois epempsan, roi lacedaimonioi. Aí, não confiemos nos embaixadores que os lacedemônios espartanos enviaram. Aí aqui você tinha rois, né? Esse rois aqui tá no dativo, né? Concordando com tois presbeicin, né? E esse dativo aqui, eu acredito que seja porque esse verbo pisteuomen, ele peça um complemento no dativo. Então aqui, não confiemos nos embaixadores. Aí, sem atração, estaria rus, acusativo masculino plural. O verbo epempsan pede um objeto direto. Então aqui, né? Ele tá funcionando como objeto direto de epempsan, né? Que que os lacedemônios enviaram, né? Que os lacedemônios enviaram.
Então, ele aqui, esse verbo se liga a esse pronome. E esse pronome está fazendo referência a esse substantivo. Mas esse substantivo está no dativo, se ligando a esse verbo que pede dativo. Antecedente omitido. Não há omissão. O antecedente explícito é tois presbesim, dativo. Isso. Crer. Aqui, como é que você está botando aqui? Deixa eu ver. Crer, confiar em, mais dativo. O primeiro significado de pisteu no dicionário. Isso. Então aqui teve atração, mas não teve omissão. Aí aqui. 2. Axioi este. Deixa eu ver se agora... Perdão. Pronto. Deixa eu ver se agora eu finalmente entendi. Porque eu ainda estou tentando entender. Dois presbysim está no dativo, porque o verbo pedia um complemento no dativo. Isso. Só que o pronome relativo não está no dativo, porque o próximo verbo pede complemento no acusativo. Isso. Não, Por ele isso não está deveria estar no dativo, mas está. Não, eu tenho que ler mais. Não, é só... Olha aqui, ó. Aqui, olha. O pronome relativo é rois. Rois está no dativo. Ele está concordando por atração com tois presbysim, que está no dativo. Mas ele deveria estar no acusativo, ser rus, porque ele funciona como objeto de epempsan. Tá, acho que agora eu entendi. Acho. Continuando aqui. Axio este Andres tes eleuterias res quecteste sedes dignos, ó homens, da liberdade que possuís. Sem atração estaria ren, acusativo feminino singular. O verbo quecteste exige o objeto direto no acusativo. O antecedente omitido. Não há omissão. O antecedente é explícito. Tes eleuterias. Aí aqui a questão é que quando você diz axioi, né? Dignos, né? Dignos de quê? Aí, da liberdade. Esse da liberdade está restringindo, né? Do que é que eles são dignos. São dignos da liberdade. Aí o res aqui, ele está fazendo referência, né, ao da liberdade. E ao mesmo tempo ele está funcionando como objeto direto de quecteste, que é um possuís, né? Acho que é um perfeito. Aí no caso aqui ele não está como acusativo, ele não está ren, ele está res. Sim, ele este é imperativo, né? Do verbo eimi. Aí o 3 aqui. Aqui. Dei rimas afron iste autoi ta pragmata crinai. É necessário que vós julgueis os fatos a partir das coisas que vós mesmos sabeis. Estaria ron, acusativo neutro plural, ra, atraído para o genitivo pelo apó. O verbo iste pede o objeto direto no acusativo, ra, o antecedente omitido. Omitiu-se o demonstrativo tuton. Tuton, genitivo neutro plural. Sem omissão, a frase seria apo tuton ha iste, a partir daquelas coisas que sabeis.
realmente aqui, né? Tem até uma contração, né? Então aqui é preciso, né, que vocês, a partir do que né, ister aqui ister, esse ister do verbo ei, verbo histemai, é um verbo que significa saber, né? Autoi, né? É do verbo oi, daí o ister. Aí autoi tá pragmata crina, né? Vós mesmos sabeis tá pragmata crina. Sim, aqui esse rom não deveria ser rom, deveria ser ra, né? Porque o saber, né? Ele está se ligando, né, a esse pronome relativo. Ister tá se ligando a esse pronome aqui. Então ele deveria ser ra. Saber as coisas. Só que ele ao mesmo tempo tinha tem uma palavra que ficou aqui implícita que era tuton. Aí apotuton, a partir dessas, então dessas coisas, né? E aí como a preposição pede um genitivo, o relativo foi atraído pela palavra que ficou omitida, né? O tuton. Acho que esse tipo de coisa aqui é até mais fácil de entender, porque a palavra ficou implícita, mas ele deixou uma marquinha, né, para você entender, do que para a frase ficar mais clara. E vocês, o que acham? Essa aqui é mais fácil? Esse tipo de frase é mais fácil de entender? Porque o pronome demonstrativo está ficando implícito. Entendi mais. 4. Aqui. Ro estrategos. Afiqueto agon. Agon apoton poleon. Ron epc stratian. O estratego ou general chegou trazendo um exército das cidades que ele convenceu. Sem atração, estaria ras, acusativo feminino plural. O verbo epeice exige um objeto direto de pessoa no acusativo, convencer alguém. Antecedente omitido, não há omissão. O antecedente explícito é ton poleon, genitivo regido por apo. Então aqui não teve, né, omissão, teve atração, né? Apó é a preposição que pede o genitivo. Ton poleon, que é os inimigos, né? É dos inimigos? Como era mesmo? Era o... não, é das cidades. Das cidades, isso. Das cidades, né? Aí Ron poderia... está no acusativo, né? Seria feminino, né? Seria ras, ras? Ras. Ras. Epeice. Aí o epeice pede pede, né, o relativo, né, no acusativo. Então deveria ser ras, mas o ron está concordando com o ton poleon. Por atração, porque está do lado. E o tom poleon está no genitivo por causa da preposição apó. Essa aqui é mais simples de compreender. Aquela primeira lá, até agora eu não entendi por que o EK não está no genitivo.
Aquela frase ali tá muito assim torta. Aí aqui, grego. Amastestatoi este hon ego oida helenon. Sós os mais ignorantes dos gregos que eu conheço. Acho que aqui tá faltando um i, né? É assim, é para ser sois, né? Sois. Tem que ter um acento, tem? Sois os mais ignorantes dos gregos que eu conheço. Aqui tem um superlativo, né? Os mais ignorantes sois Ron ego, é melhor. Ron ego oida heleno. Aí aqui dá pra gente ver que é um partitivo. Aqui não tem dúvida. Porque tem esse dos gregos, dava pra gente dizer assim, dentre. Dava pra gente escrever aqui, ó. Dentre. Aqui sim, dá pra dizer assim, isso aqui é um partitivo. Vocês estão vendo? Aqui dá pra gente dizer, ó, dentre os gregos, né, que eu conheço. Então não é assim dos gregos vocês são os mais ignorantes. Sim, tá bom. Continua dando a ideia de parte, né? Aí aqui o Ron, ele ele tá funcionando como objeto de oida e tá funcionando e tá fazendo referência a Heleno. Heleno. Mas Heleno tá no genitivo, um genitivo partitivo. Não tem omissão. Ah, sim, e aquele inventou uma omissão. Aquele inventou Tuton. Que a frase ficaria melhor assim, Tuton, destes gregos que eu conheço. Não sei, não sei. Depois eu vou olhar aqui o manual do professor para ver se tinha esse Tuton aqui. Depois vocês olhem também, porque a inteligência artificial inventou um Tuton. Eu não sei se precisava de um Tuton. Mesmo assim, fica interessante porque o Tuton, né, também marca, né, que é um grupo, né? Bom, agora são 10h03. Não vamos ficar até mais tarde. Depois eu dou uma pesquisada ali para poder dar uma olhada ali naquela primeira frase de novo. E aí a gente vai aqui para esse outro assunto amanhã. Dê uma olhada no que eu coloquei aqui nesse arquivo aqui, que eu corrigi alguns exercícios aí usando a inteligência artificial para ver se faz algum sentido as respostas que ela está dando. E aí qualquer coisa vocês vejam se vocês corrigem ou vocês ajeitam, tá bom? Boa noite.